Bom dia, dia 14 de janeiro. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional e vamos nos preparar. Sente-se ou deite-se, se acomode em alguma poltrona, em algum lugar que você fique tranquilo. Se você estiver de frente a um jardim, de frente a um campo, não importa, sente-se em algum lugar confortável e feche os olhos se você puder e respire profundamente. Enquanto você respira, sinta em seu coração toda a gratidão que você possa sentir. Se você quiser, um sorriso no seu rosto vai lhe ajudar. Levante um pouco a cabeça, olhe para cima, sorria e pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Entregue essas coisas a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer todos os dias. E se nós treinarmos a nossa mente para enxergar todas essas coisas, com certeza nossa vida muda, vai na direção que a gente deseja. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é sempre agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Logo após agradecer a Deus, mentalize a luz divina que vive dentro de você. Mentalize aquela luz que vive dentro do seu coração, a fagulha divina. Mentalize que essa luz vai se aumentando, se expandindo e tomando conta de todo o seu ser. Ela aumenta e toma conta, inclusive, do seu ambiente, da sua casa, passa pelos seus animais de estimação. Se os seus filhos, seus parentes estiverem dentro da mesma casa, com certeza a luz que vive dentro de você vai chegar até eles. Agora, mentalize a luz de Deus que vem dos céus e se conecta a você. Essa luz divina que vem dos céus, ela ilumina mais ainda a sua luz interna. Como se fosse uma fonte de energia, um combustível diário que vai alimentar você, que vai alimentar a sua mente, purificar a sua mente, manter os pensamentos prósperos dentro da sua cabeça, eliminar pensamentos ruins, manter pensamentos de abundância, de saúde, de felicidade, de gratidão e expulsar todos os outros pensamentos que nós não desejamos. Essa mesma luz tem a capacidade de purificar o seu corpo físico. Se você neste momento está passando por alguma enfermidade, imagine que essa luz, mentalize essa luz de Deus no local onde você está enfermo. Mentalize que essa luz está purificando aquele local no seu corpo físico, também no seu corpo espiritual. Agora, encaminhe essa luz para outras pessoas. Mande essa luz para pessoas que você deseja iluminar o dia delas nesse momento. Imagine essa luz indo até as pessoas, iluminando a vida de cada uma delas, limpando a mente, curando o corpo físico, curando o corpo espiritual, purificando a vida de cada pessoa que você está mentalizando neste momento. Agora, profetize na vida dos seus. Se você tem filhos, profetize na vida dos seus filhos. Se você tem cônjuge, profetize na vida do seu parceiro, da sua parceira. Se você não tem família para profetizar na vida deles, então profetize na vida dos amigos. Profetize na vida do seu chefe, do seu patrão. Se você é o patrão, profetize na vida dos seus funcionários. Profetize a sua empresa. Peça a Deus que guie a sua empresa junto com você. Peça a Deus que Ele se torne seu sócio nos seus negócios, na sua vida, em todas as áreas.
Peça a Deus para que Ele te guie, por sabedoria, por tudo que você precisa. Profetize, apenas profetize. Agora entregue a Deus seus 3 pedidos para o dia de hoje. Se não tiver 3 pedidos, podem ser 2, pode ser 1. Se não tiver nenhum pedido a fazer a Deus hoje, apenas agradeça novamente. Entregue a Deus a sua gratidão. Enquanto isso, eu vou fazer uma oração para que Deus interceda pelos seus pedidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, que o Senhor esteja com a gente no nosso devocional hoje, novamente. E que o Senhor escute e interceda pelo pedido daqueles que estão aqui. Que a sua luz, Pai, permaneça com a gente, não somente na hora do devocional, mas 24 horas por dia, todos os dias. Fazendo assim com que nossos passos sejam guiados por Deus, que as nossas palavras sejam guiadas por Deus, que Jesus esteja junto com a gente e que a gente possa imitar Jesus em tudo aquilo que Ele falou, que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele fez, que nós possamos chegar mais perto das coisas que Ele falava e fazia, que nós possamos ser bons filhos e possamos ajudar outras pessoas, levando luz, amor, respeito, carinho, atenção, que nós possamos iluminar a vida do outro. Amém. E agora, vamos para a leitura do livro Café com Deus Pai. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nessa passagem, vemos que o aleijado, ao abordar Pedro e João, queria simplesmente esmola, na esperança de receber alguma migalha. Afinal, essa era sua maneira de viver, sua rotina diária. Mas o fato é que ele acabou recebendo muito mais do que esperava. Foi surpreendido com uma intervenção de Deus e curado de sua condição física. Essa história é mais um lindo exemplo de que Deus não faz nada pela metade. Pelo contrário, Ele sempre supera nossas expectativas. Muitas vezes, achegamo-nos a Deus Pai com poucas expectativas, mesmo buscando uma intervenção dele e acreditando que Ele é capaz, limitamos o seu poder. O fato é que Deus pode fazer grandes coisas, intervindo em não só uma necessidade nossa, mas indo muito além do que pedimos ou pensamos. Não se deixe envolver pela mentalidade de escassez. Nosso Deus é especialista em nos surpreender e fazer grandes coisas. Por isso, nunca espere pouco dele. Muito além de bênçãos terrenas, Deus Pai nos oferece cura, restauração e o mais importante de tudo, salvação. Não sei o que você tem passado ou de que maneira está a sua vida, mas sei que a solução está em Deus. Talvez você esteja esperando do Pai uma cura ou um milagre, mas Ele deseja ir além, realizar uma transformação completa em sua história. Não espere pouco de Deus, porque o que Ele tem para você supera qualquer expectativa. Não se trata do tamanho do seu sonho, mas do quanto você está disposto a confiar no poder de Deus sobre a sua vida, porque Ele é a resposta que você há tanto tempo procura. Palavra-chave de hoje: expectativas. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. A oitava praga, os gafanhotos. O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei.
pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles, e também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão, amanhã eu vou trazer gafanhotos para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo o que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei. E este lhes disse: Vocês podem ir adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: Iremos todos nós, com as nossas crianças e os nossos velhos. Levaremos os nossos filhos e filhas, as nossas ovelhas, as cabras e o nosso gado, pois temos de dar uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar, de jeito nenhum, que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem ir e adorar ao Senhor, se é isso o que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que perdoem o meu pecado ainda esta vez e que orem ao Senhor seu Deus para que ele tire de mim este castigo terrível. Então Moisés saiu do palácio e orou a Deus, o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga, a escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios
não podiam ver uns aos outros. E naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhes disse: Vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também as suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: Neste caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecermos em sacrifício e queimarmos em honra do Senhor, nosso Deus. Nós não queremos isso. Nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos quais os animais que deveremos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: Saia da minha presença e nunca mais apareça aqui, pois no dia em que tornar a me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Nunca mais o verei. Você se lembra que alguns devocionais lá atrás eu comentei que Deus é quem estava deixando o faraó e os seus servos com o coração endurecido? Aqui nessa Bíblia que eu estou lendo agora, que eu leio todos os dias para vocês, para gravar, é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Mas, se a gente for ver em outras traduções, em hebraico está escrito: Eu endurecerei o coração de Faraó e de seus servos. Na outra tradução em português, que é a que eu estou usando aqui, é Almeida, tá? Almeida está escrito dessa forma: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles. Isso, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler aqui uma outra versão, tá? Essa outra versão aqui, King James, ela está escrita dessa forma: O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Capítulo 10, versículo 1, certo? Se a gente olhar em outros idiomas, eu vou ler em inglês. Em inglês está escrito: And the Lord said unto Moses, Go into Pharaoh, for I have hardened his heart. Está escrito hardened his heart, endureci o coração dele. Em japonês está escrito dessa mesma forma. Em japonês está escrito kokoro o kataku ni shita. Está escrito dessa forma. Kataku ni shita significa endureci o coração dele. Tá? Então, em vários idiomas está escrito dessa forma. É lógico, nós temos diferenças na hora de traduzir as coisas. Eu trabalho como professor e tradutor, e eu sei muito bem que é muito complicado você traduzir tudo ao pé da letra. Mas eu já falei várias vezes no nosso devocional que texto sem contexto vira pretexto. Então, a gente precisa entender o contexto da época. E como eu já falei em alguns devocionais atrás, qual que era o contexto da época? Moisés e o povo israelita vivia no Egito por mais de 400 anos. Naquela época, as pessoas viviam uma média de 100 anos, 120 anos cada um, a média o tempo de vida deles. Ou seja, 400 anos nos dá aí no mínimo de 3 a 4 gerações, certo? Ou seja, muitos dos costumes dos egípcios já estavam enraizados no povo israelita, no povo hebreu. Então, tem uma outra passagem lá no comecinho de Êxodo, quando Moisés vê a sarça ardendo em chamas e ele vai na direção dela, ele sobe o monte e vai na direção da sarça. Deus fala para ele: pare aí, tire as suas sandálias, pois você está em um solo sagrado.
Isso também era um costume egípcio, não era um costume israelita. Se você olhar em Gênesis, quando Abraão conversa com Deus, Isaac, Jacó conversam com Deus, em nenhum momento Deus fala para eles tirarem as sandálias. Tirar as sandálias era um costume da época do Egito. E como eles estavam ali há mais de 400 anos, Deus sabia que ele deveria falar com Moisés de uma forma que um homem como Moisés, que tinha sido criado por uma mãe egípcia, ele iria entender. Então, para Moisés entender que o local era sagrado, Deus pediu para ele: tire suas sandálias, pois você está em um local sagrado. Os egípcios é que faziam isso. E endurecer o coração de Faraó era um termo usado pelos egípcios. Então, novamente, eu vou te lembrar que Moisés foi criado pela princesa do Egito. Se ele foi curado pela princesa, com certeza ele tinha muitos dos costumes egípcios. Fazendo um parênteses aqui, eu sou brasileiro, vivo no Japão há 24 anos, ou mais de 24 anos. Eu tenho muito costume dos japoneses em mim. E é muito comum, quando eu vou falar com brasileiros aqui no Japão, que eu coloque maneiras de falar dos japoneses, mesmo que eu esteja falando em português. Ou que eu haja de certa forma. Por exemplo, dentro da nossa casa aqui no Japão, a minha casa, todos nós somos brasileiros. Mesmo assim, nós tiramos o sapato para entrar dentro de casa, que é um costume japonês. Tá vendo como, mesmo que você seja de outra nacionalidade, quando você permanece muito tempo dentro de um país, você pega costumes deles, e é por isso que Deus falou dessa forma com Moisés. Agora, o que significa, novamente, endurecerei o coração dele? Novamente eu vou explicar. Naquela época, o faraó, quando ele morria, antes de morrer, ele fazia um pedido para a pessoa que ia mumificar o corpo dele. Ele falava: troque o meu coração por um escaravelho. Escaravelho era um besouro. Eles faziam um besouro de pedra do tamanho de um coração. E o que eles faziam? Ele tirava, na hora de mumificar, a mumificação consiste em tirar todos os órgãos do corpo e deixar a casca vazia. E eles colocavam vários óleos essenciais para manter aquela casca durinha, conservada por muito tempo. Por quê? Porque eles acreditavam que quando ele renascesse na reencarnação dele, ele ia poder usar aquele mesmo corpo que ele tinha. Ele não sabia que se ele reencarnasse, ele reencarnaria com outro corpo. Ele acreditava que ele tinha que usar aquele corpo lá. Então ele pedia para mumificar aquele corpo. Só que, no momento da morte de um egípcio, eles acreditavam que ele tinha que passar pela deusa da justiça. E se ele não passasse pela deusa da justiça, ele não poderia acessar o céu ou o oposto do céu. Então o que ele fazia? Ele pedia para trocar o coração dele. Isso porque, na crença deles, eles acreditavam que a deusa da justiça ia pegar o coração dele, colocar o coração dele em cima de uma balança e do lado oposto, ela ia colocar a pena da justiça. E se o coração dele fosse mais leve do que a pena da justiça, então ele poderia passar e ir para o reino dos céus. Mas se o coração dele tivesse muita culpa, fosse muito pesado de culpas e pecados, a pena da justiça seria mais leve do que ele, e ele teria que ir para outro lugar. Ou seja, isso era a crença deles. Então, Deus usava esse termo para falar com ele, para falar com Moisés, para que ele falasse também com o povo. Eu endureci o coração de Faraó. Era por isso. Agora, por que Deus fazia com que Faraó ficasse teimoso? Eu confesso que quando eu li isso e quando eu entendi isso, eu fiquei meio assim. Será que era isso mesmo? Logo no capítulo 10, por isso que eu esperei chegar no capítulo 10, tá, gente? Logo no capítulo 10, versículo 2, está escrito assim, continuando depois do versículo 1, né? E para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Aqui na versão aqui, na linguagem de hoje, está escrito dessa forma. Continuando lá do primeiro, né? Do primeiro verso, o primeiro verso começa: O Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer
esses milagres no meio deles. Ou seja, ele endureceu o coração dele para que ele pudesse fazer os milagres. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Então aqui está escrito o motivo de Deus ter endurecido ou deixado que Faraó ficasse teimoso, tanto ele quanto os seus conselheiros, para que ele pudesse manifestar todos os milagres que ele manifestou no Egito. Daí você pode pensar, eu pensei isso, tá? Não se espante se você pensou da mesma forma. Mas Deus foi cruel com eles, não foi? Não foi crueldade fazer tanta maldade? De propósito deixar o cara teimoso para fazer essas coisas? Será que não foi maldade isso? Bom, isso não cabe a mim decidir se foi maldade de Deus ou não. Eu sou apenas um ser humano e eu não tenho conhecimento e entendimento que Deus tem. Eu não tenho toda a sabedoria que excede todo o nosso conhecimento. Então, eu não sei explicar para você, meu amigo e minha amiga, se Deus queria ser cruel com eles ou não. Eu não sei te explicar isso. Eu sei que tem um propósito, que era Deus mostrar os milagres que ele poderia fazer com o povo de Israel. E também mostrar para o povo de Israel, que seria o povo que ele escolheu, que o Deus pode fazer qualquer milagre se você pedir. E aqui também tem outra observação que eu fiz durante todos esses capítulos até o 10, é que toda vez que o faraó pedia para Moisés interceder por ele, falar com Deus por ele, e Moisés fazia, Deus era bom também com o faraó. Então, por exemplo, ele pede para tirar os sapos, Moisés pede para Deus e Deus tira. Aí o faraó fala para Moisés, pede para tirar os gafanhotos e Moisés fala com Deus e Deus tira. Ou seja, ele faz o milagre mostrando que se você não deixar o meu povo embora, vão acontecer coisas ruins com você, porém ele é benevolente quando aquela pessoa que pecou contra ele pede um favor e ele aceita realizar aquele favor, mesmo que a pessoa tenha pecado antes. Então, isso me traz uma outra reflexão. Às vezes, nós, como seres humanos, fazemos o que Faraó fez, pecamos. Talvez não um pecado do jeito dele. Não sei se existe pecadinho ou pecadão, mas talvez não seja o mesmo pecado. Mas muitas vezes nós pecamos contra Deus. E aí nós pensamos, Deus não vai nos perdoar e não vai interceder por nós. Mas aqui ele pedia para Moisés e Moisés falava com Deus que intercedia, realizava aquilo que Moisés estava pedindo. Então, muitas vezes nós temos que reconhecer os nossos erros. A gente pecou contra o Senhor e, por favor, interceda sobre nós. Nós podemos pedir isso ao Filho de Deus, Jesus Cristo, por exemplo. Peça a Jesus que interceda por você, para que Deus possa te ajudar. Vou ficando por aqui hoje com essa reflexão e eu volto amanhã para o nosso devocional. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe. Me faz um favor, me coloca a sua opinião sobre o que a gente conversou hoje. Por favor, escreva nos comentários a sua opinião. Eu gostaria muito de saber. Eu aprendi que não existe uma verdade absoluta sobre nada, principalmente quando o assunto é Bíblia, é religião, é falar de Deus. Me deixe saber a sua opinião, por favor. Muito obrigado.